este mês é o novembro roxo. E eu quero que você entenda um pouco mais, porque as crianças estão nascendo antes do tempo, muito mais do que você imagina. Só no nosso país, pelo menos 340 mil crianças nascem antes dos 9 meses, todos os anos. Parece uma bobagem, não, porque a criança vai crescendo, você vai acompanhando, mas não. Esse é um problema sério, que demanda cuidados e que pode ser evitado. Muitas vezes. Então a doutora Patrícia está aqui hoje para conversar com a gente, para que você entenda, porque é uma campanha mesmo para sensibilização das crianças prematuras. Coisa que a gente não pensa, né, Paty? Tudo bem, meu amor? Tudo bem, que bom ter você aqui de novo. Que bom, muito obrigada. Nossa, doutora Sorriso. Conta, Paty, por que é tão necessário que a gente tenha essa sensibilidade no que diz respeito à criança prematura? Ser prematuro pode tornar a criança mais suscetível a doenças? Sim, com certeza. A gente tem que ver que a criança ela foi preparada para nascer com 40 semanas. Então, a partir do momento que ela nasce antes disso, ela é considerada um bebê prematuro, ela não está pronta. Hoje em dia, graças à tecnologia, à medicina, a gente conseguiu, né, na incubadora, tentar imitar o máximo possível do útero dessa mulher para o crescimento, mas não é a mesma coisa, né? Então, muita criança prematura tem atraso de desenvolvimento, acaba ficando muito doente. Esses primeiros dias na UTI neonatal são muito importantes para a gente dar toda essa assessoria, para a gente saber como vai ser a recuperação dessa criança depois. Patrícia, existem causas para a prematuridade? Várias, né? Então, assim, um trabalho de parto prematuro, uma mulher que não faz um pré-natal adequado, não faz acompanhamento com ginecologista e às vezes pode pegar alguma doença, pode pegar uma infecção urinária. Mas tem muitas mulheres que ainda abrem mão do pré-natal? Muitas, principalmente as mães que já estão no terceiro filho e falam, eu já sei como que é, eu não preciso fazer isso. Então não é pela falta de atendimento público, nada disso, é pela falta de procura da mulher. Porque a gente sempre fala, a gente sabe que tem uma dificuldade no que diz respeito à saúde no nosso país, isso é sabido. A gente viu isso também durante a pandemia, embora muitas coisas tenham melhorado até. A pandemia trouxe essa conscientização maior. Sim. Também. Acontece que não é tudo que a gente também deve acreditar, todos os problemas que a gente deve acreditar ao sistema público de saúde. Porque, por exemplo, a gente sabe que os postos de saúde mesmo, quando você está grávida, já tem o desígnio certinho para que elas possam ter esse acompanhamento, né, Patrícia? Com certeza, eu falo. Então, na verdade, é um desleixo. Tem muitos casos, né? Mas não é um único caso também. Então eu falo, eu sou suspeita, eu sou fã do SUS aqui no Brasil, eu acho que a gente tem toda essa estrutura, a gente tem os postos, tem maternidades de referência, né, que quando um caso de uma mulher que pode ter um parto prematuro, ela vai ser designada para essa maternidade de referência. Então, assim, não dá pra gente falar que é só isso também, né? Claro, então tem mulher que tem o colo curto e isso acaba não segurando o bebê muito tempo. Então, assim, existem inúmeros casos. O importante é a gente dar essa estrutura depois e não achar que um bebê prematuro é um bebê pequeno. Não é só isso. Que só nasceu menorzinho. Nasceu menorzinho não é só outra isso. questão. Não isso é o de menos. Isso é o de menos, né? Então, assim, o que é importante a gente ver? Que a UTI neonatal, ela mudou muito, ela tá mudando todos os anos. Porque antigamente os bebês prematuros não sobreviviam tanto. E hoje em dia a medicina está investindo, a neonatologia está avançando cada vez. Então a gente está dando uma qualidade de vida melhor, mas sempre tem mais. Ô Paty, mulheres mais jovens têm um risco maior da prematuridade ou não? Não, não tem essa Existem relação. alguns fatores de risco? Por exemplo, hereditariedade, alimentação, além da falta de cuidado que você falou? Porque eu imagino que se você está fazendo pré-natal, o médico pode identificar bem antes a possibilidade dessa criança. Mas não é 100%, não é uma causa e efeito não, Keila. A gente tem muitas causas, é como eu falei, né? Então, não tem como a gente falar, gente, não façam isso para não ter bebê prematuro. Não tem. Entendi. O que a gente tem que fazer é essa mulher entender o que está acontecendo. Então, assim, esse ano a nossa campanha do Novembro Roxo é separação zero. O que é isso? É a mãe ficar com o bebê o tempo todo. Antigamente o bebê ia para UTI. O que é separação? Você diz assim, depois que nasce prematuro? Isso, porque o bebê nasce... Então a preocupação hoje, desse ano da campanha, é o pós. É o pós-nascimento. Exatamente, é o pós-nascimento. Porque antes o bebê nascia, ia pra UTI, a mãe ficava no quarto, tinha alta e ia lá de vez em quando visitar. Até porque não podia ficar muito. Não podia. Mesmo, né? Só que assim, brigamos, conseguimos uma lei que os pais têm acesso 24 horas por dia na UTI. Por isso que agora a gente vê mesmo, né? Muitas vezes os pais lá com a criança, né? Acompanhando tudo, é quase muito dormindo importante, porque assim, que ela não é só visitar o bebê.
O bebê tá lá, ele ouvir a voz da mãe, ele sentir o toque. Então, por mais que você não consiga pegar o seu bebê, ele tá entubado, tá grave, a mãe colocar a mão dentro da incubadora, conversar com o filho, isso já diminui o estresse. Imagina um barulho que não é dentro de uma UTI. O tempo todo aquele barulho, a sirene, vai gente e pega o acesso e dá medicação. Então o bebê vive estressado. E você sabe uma coisa que eu acho também que a gente precisa levar em consideração, principalmente as mães. Eu não sei se a prematuridade acontece mais com as crianças com o primeiro filho. Não sei se tem alguma coisa a ver, não, né? Porque eu fico pensando que muitas vezes a gente não tem essa noção desse barulho todo para a criança, né? Como a criança não fala, dá a impressão de que a criança não está ouvindo nada, né? Então isso que você falou dessa proximidade, eu acho que talvez isso é que tenha feito com que durante tantos anos essa aproximação não fosse considerada necessária, né? Com certeza. A criança está ali de olho fechado e não está falando, mas está ouvindo toda aquela bagunça. E a gente vê no estresse, a gente vê a frequência cardíaca dela aumentando, é uma criança estressada que você toca, ela já se irrita. Eu tive uma aula sobre isso de um grande professor meu, o Dr. Sérgio, e ele fala que dentro da incubadora, o barulho que houve é equivalente a um show de rock. Jesus então imagina amado. você viver num show de rock todo esse tempo. Então a gente trouxe isso para humanizar mais. Certo. Então a mãe, o que a gente fala, o canguru, sabe quando é que a mãe coloca o bebê aqui, contato pele a pele, mesmo a criança entubada, se ela está estável, é importante ela ir pro colo da mãe, porque ela vai ouvir a voz da mãe, ela vai diminuir o estresse, frequência cardíaca, ela vai relaxar. Então é muito importante as mulheres se empoderarem disso, elas saberem que elas têm acesso 24 horas por dia, tem o direito, 24 horas por dia na UTI, tá bom? Com a pandemia, isso a gente acabou, até descobrir o que estava acontecendo, né? Acabou afastando um pouco mais esse binômio, mas a gente o objetivo desse ano da campanha é trazer de volta essa mulher. E outra coisa que é importantíssima é uma nova lei que saiu agora, finalzinho do ano, se eu não me engano, começo desse ano, que é a extensão da licença maternidade. Então, antigamente o bebê nascia, a mãe tinha lá os 4 meses de licença maternidade. Hoje em dia, essa licença começa depois da alta do bebê. Então, se tem uma criança prematura, na verdade, você tem muito mais tempo para se dedicar a ela. E nada mais justo, nada né? Mais justo. Você vai Imagina deixar uma antes, criança fica 4 meses na UTI. Aí tem daí já alta, deu uns 4 meses, a mãe vai trabalhar e fica com os outros. Exatamente. Então, se o bebê ficou 15 dias internado... Você tem os 15 dias a mais. Não, você tem todos os tempos, a partir de 15 dias internado. Então, todo o período de internação não inclui na licença maternidade, é isso? Isso foi um ganho, gente, que, nossa, todas as mães lutaram, tem a ONG Prematuridade também, que fez isso e a gente conseguiu. Paty, daí a criança sai da UTI e vai para casa. Ela tem que ter um tratamento diferenciado? Tem, ela precisa ser acompanhada com o pediatra, se conseguir um neonatologista, por quê? Um bebê, a gente não pode comparar o bebê de 2 meses de vida com um bebê prematuro de 2 meses. Porque a gente fala na idade gestacional corrigida. O que é isso? O bebê ele tem 40 semanas para nascer. Imagina que ele nasceu com 32 semanas. Ele tem 8 semanas de diferença. Ele tem 2 meses de atraso. Então, não necessariamente com 6 meses ele vai sentar, com 9 meses ele vai engatinhar. Ah, eu entendi. Então, por exemplo, eu tive o nenê com 6 meses. Ele ficou 2 meses na UTI. Daí completou os 8 meses, ele tá bem e foi para casa. Só que esse 1 mês, vamos dizer assim, que faltaria, na verdade, é como se ele não tivesse nascido no tempo certo e ele não se desenvolve, mesmo ele estando, entre aspas, se desenvolvendo fora da barriga? Não é o mesmo. Aí ele tem até 2 anos para se igualar com uma criança a termo. Né? Então é importante o pediatra ter esse olhar. É porque você pensa o seguinte, eu pensava assim, também acho que é porque eu não tenho filho, né? A gente não tem muito essa noção. Mas eu imaginava o seguinte, se ele nasce com 6 meses e ele vai ficar os 3 meses na UTI, seja lá onde for, ele já se desenvolveu porque ele já garantiu os 9 meses. Não então não é, na verdade, o corpo da mãe é uma outra coisa. Com certeza. Não é a casa dele na UTI. Exatamente. Isso é importante porque as mulheres comparam. É, porque senão você fala, nossa, a criança não está andando, não está falando. Então, o que significa que uma criança, normalmente, se a criança anda com 10 meses, ele pode demorar até 1 ano e 3 meses para andar. Exatamente. É isso. E falar todas as coisas. Todos os marcos de desenvolvimento. O que não significa que ele tem um retardo mental. Exato. Uma dificuldade ele mental. Está chegando lá, está crescendo para chegar igual a uma criança da idade dele. Falando no problema mental, a criança pode ter algum problema mais efetivo por conta da prematuridade, Paty? Então, tudo depende do que aconteceu com essa prematuridade, né? Porque a gente sabe que numa UTI neonatal não é só a prematuridade
maturidade. O bebê pode ter infecção, ele pode ter hemorragia cerebral enquanto está na hora de que for nascer, na próprios primeiros meses. Então, assim, tudo depende das sequelas do que acontece nesse primeiro mês. Tá. Se um bebê, por exemplo, teve muita hemorragia cerebral, teve alguma coisa que atrapalhou, aí sim ele pode ter algum atraso nisso. Se foi só o nascimento mesmo, antes da hora, tudo bem. Não é certeza que vai ter, não Agora, eu não posso fazer uma... Passaram-se os 2 anos de acerto com os demais. Vida normal para criança? Vida normal. E por isso que a gente estimula muito o leite materno, né? Então, estou eu aqui de novo falando do leite materno, mas a importância para esses bebês receberem o leite materno. Então, lembra quando a gente falou aqui na outra reportagem do banco de leite, que né? está lá no nosso canal, Exato. tá? No De Bem com a Vida TV, você revê essa reportagem que é muito legal, tem várias dicas da Paty falando de aleitamento. Isso, então é importante porque quando o bebê está na UTI e a mãe não consegue amamentar, não tem leite suficiente, ela recebe o leite de doadoras. Então, o bebê está recebendo o leite materno, isso diminui riscos de infecções, aumenta todo o desenvolvimento dele. Então é bem importante a doação de leite para esses prematuros. E que a gente não pode se esquecer. E é muito importante também que você tenha tranquilidade para cuidar dessas crianças, né? Porque a gente percebe, né, Paty, você muito mais porque trabalha com isso, uma certa superproteção, né, quando acontece isso com a criança. Com certeza. Isso é um risco também, porque a criança já está bem em saúde, mas você tem na tua cabeça que a criança passou por tudo aquilo, você pode atrapalhar o desenvolvimento dela, né? É, porque não é fácil, né, Keila? Você ter o seu bebê lá na UTI, aquela incerteza de saber quanto tempo ele vai ficar. Nem todas as mães conseguem ter esse acesso, né? Então você quer ver seu filho, ele nasceu, tem muita mãe que não consegue ver. Por isso que é importante, por isso que eu tô reforçando essa questão da lei, porque é importante a mãe estar lá. A mãe falar com ele, colocar no canguru. Uma coisa que eu quero te perguntar, todo hospital é obrigado a seguir essa regra, mesmo que ela esteja no hospital público? Então, porque na verdade... a gente sabe que a lei existe, mas o difícil é fazer vingar a lei, né, Paty? A lei existe, mas cada hospital tem as suas diretrizes. Então, se não tem, por exemplo, a quantidade de segurança suficiente, se não tem uma estrutura, eles podem não seguir essa lei. Mas é importante a mãe saber dessa lei e conversar com o hospital para ter esse acesso, porque é muito importante. A gente vê bebês que recebem os pais o tempo todo, que a mãe tá lá amamentando, tá lá dando o seu leite o tempo todo, tem outro desenvolvimento. Ô, Paty, uma criança pode nascer com menos de 5 meses? Não, né? Pode. A gente pega, às vezes, no hospital, nascendo 25 semanas, 600 gramas. 25 semanas? 25 semanas é o quê? 4 meses, 5 meses? Quantos gramas? 600 gramas, tem. Gente, e a criança tem uma chance de sobreviver tem, grande tem. Com toda a tecnologia? Porque tem toda uma preparação hoje que antes não tinha, né? Agora, isso pode fazer essa criança demorar ainda mais para se desenvolver, né? Ela acaba ficando mais tempo internada, né? Ela só vai conseguir ter alta a hora que ela tiver o peso adequado, que ela não tiver nenhuma doença, que ela estiver respirando sozinha. Porque geralmente essas crianças não conseguem respirar, o pulmão não está pronto. Então a gente usa o ventilador mecânico para ajudar essa criança a respirar. Quando ela não precisar mais de oxigênio, não precisar mais de alimentação, conseguir mamar, ela tem alta para casa. O corpo é perfeito, né, menina? É uma engrenagem perfeita, né? Por isso que a gente tem que segurar o máximo que a gente conseguir, fazer o pré-natal bonitinho, fazer todos os exames, as sorologias, pra gente segurar o máximo possível dentro da barriga da mamãe, que é o melhor lugar pra eles. Mamãe de todas as idades. A gente fala assim agora porque a gente vê gente com mais de 50, não é, Paty? Vê as meninas novas demais que nem deveriam, mas tudo bem. Muitas delas têm filhos muito cedo. O importante é que você não tem condições, não tem plano de saúde. A doutora Patrícia falou algo muito importante. A gente reclama do SUS, mas vou falar uma coisa pra você. Nos outros países o atendimento muitas vezes é melhor, mas você paga por ele. E nós não pagamos nada. Então, muitas vezes, quando a gente cuida melhor desse sistema, que significa... Você sabe que tem muita gente que marca consulta, demora 2, 3 meses para conseguir uma consulta e não vai. E não avisa. Daí tem aquela pessoa que está pedindo, pelo amor de Deus, para ser encaixada e não tem vaga. Então, é muito importante que você entenda que nós temos profissionais extremamente competentes no sistema público de saúde. Nós temos o melhor tratamento contra a AIDS do mundo. E de graça no nosso país, que é uma referência, inclusive para os países desenvolvidos. Então, nós precisamos valorizar o que nós temos. Não deixe de fazer o acompanhamento pré-natal. Porque eu não vou conseguir. Vai primeiro, perto da sua casa, para você ver como é que funciona. Não deixe de fazer todo o procedimento que é necessário para que você tenha uma criança saudável. A gente já tem tanto problema
o que puder evitar, melhor, né, Paty? Com certeza. E essa campanha de conscientização é importantíssima. Então, você não deixe de fazer esse acompanhamento todo e lutar pelos seus direitos. A lei existe? Eles não têm condição de atender, então eles vão ter que se virar para fazer da melhor forma possível para que você tenha, para que você veja cumprido o seu direito, que é de ficar perto do teu filho, tá? Vou deixar os contatos da doutora Patrícia também. Ela tem o Instagram, que é muito legal, que tem muitas informações. DRA Paty Terrível, tá aí na tela para você. E no site também, tá? patyterrível.com para você ter mais informações. DRApatyterrível.com. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Quando mais você uma volta? Vez. Quando você me convidar. Sobre o que mais nós vamos falar? Vamos falar. Final de ano, vamos começar a falar um monte de coisa de crianças. Vamos, com A certeza. gente precisa aprender a cuidar melhor de criança. Eu acho que as crianças estão meio largadas. A pandemia deixou todo mundo meio largada, né, menina? É nosso futuro. A gente se preocupa só depois que tá velhinho. Porque criança, como hoje elas só faltam nascer já andando e falando, porque hoje você vê as crianças nascendo e já nascem com o olho tão arregalado. Esses dias, não sei quem que mostrou a foto a Gigi, que é uma chefe de cozinha que vem aqui. Ela acabou de ter neném e mandou pra mim a foto. A menina nasceu, saiu da barriga dela, o olho quase aberto. Você acha que a criança não precisa de muita coisa mais, né? Precisa de tanta Precisa. coisa. E é o nosso futuro, então vamos investir nos pequenos. Obrigada, meu amor. Beijo, obrigada.